exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oi, aleluia, glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, queria que você agradecesse. Quem tem motivos para agradecer ao Senhor? Amém? Ó Pai, obrigado, Pai, por estar vivo, respirando, com saúde, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez chegar em nossas mãos, por tão grande salvação, Pai. O Senhor tem enviado Jesus para morrer em nosso lugar, Pai, por perdoar todos os nossos pecados, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que não éramos merecidos, mas o Senhor foi lá e fez. Que o seu amor nos constrange esta noite, Pai. Que nós possamos esta noite, Pai, abrir o nosso coração para receber tudo de Ti. Espírito Santo, tenha liberdade neste culto. Este culto é para Ti, não é para homens. Viemos aqui a cultuar, Pai, a cultuar o Senhor dos exércitos. Oh Pai, como é bom estar em Tua presença, poder sentir, Pai, o Espírito Santo dentro e sobre nós. Oh Pai, como é maravilhoso ser amado por Ti. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Pai. Aleluia, amém. E agradeço o ministério. Vocês ficam aí que já vamos ter aqui o dízimo e a oferta. Queria que vocês sentassem um pouco. Amém.
Nós estamos hoje com a série Love Talks, né? Histórias de amor aí sobre relacionamentos. Será hoje a ministra Renata, né? Trará uma palavra poderosa, amém? Mas antes disso, vamos continuar, né? O nosso louvor ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Queria que vocês abrissem aí comigo. Vamos abrir aqui. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Amém? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, ao qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Então, através da semente, né? Deus dá semente àquele que semeia, ao semeador. Amém? Esse momento, irmãos, queria que vocês separassem aí seu dízimo, a sua oferta, né? Que fosse realmente de coração ao Senhor, reconhecendo-os em tudo, em todos os seus caminhos nessa área financeira. Mas quero destacar aqui o versículo 11, que Deus tem interesse em enriquecer-vos em tudo, não só na questão financeira, mas enriquecer na tua área amorosa, na tua área de saúde, em todas as áreas da sua vida, em realmente ser uma prosperidade bíblica sobre você. Mas tudo isso, irmãos, Deus tem feito nos aumentarmos o nosso conhecimento da palavra, tudo que Deus traz até nós de riquezas, tanto riquezas naturais como espirituais, ela tem uma finalidade: para toda generosidade, para que a gente realmente se encha da palavra e leve para outras pessoas, para que realmente a gente encha os nossos celeiros e possa transbordar para outras pessoas. Deus, ele não tem problema em enriquecer vocês. Ele tem problema, o único problema é se as riquezas tomarem o seu coração, tomarem o centro da tua vida, né? Então hoje quero que você, com um coração de generosidade, realmente um coração generoso, possa ofertar e dizimar com alegria, amém? Então quem dizima, quem congrega nesta igreja pode estar dizimando, né? Mas quem está nos visitando hoje, quem está visitando aqui a primeira vez, nós temos a irmã aqui mesmo, né? Veio da Bahia aqui nos visitar. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Se sinta em casa, aqui também é sua casa, amém? Então, quem está visitando pode estar ofertando aqui conosco, né? De forma generosa. Nós temos alguns envelopes, 2 envelopes, um mais escuro, né? Que é o envelope do dízimo, e o mais claro, que está aí atrás do bolso da cadeira, é o envelope da oferta. E nós temos os nossos meios digitais aqui para fazermos nossos dízimos e ofertas, né? Pode ser feito através do Pix, o QR Code, amém? Queria que você separasse, que a gente pudesse curvar nossas cabeças e orar já por esses dízimos e ofertas. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sei e reconheço que é o Senhor que tem nos dado sabedoria, Pai. É o Senhor que nos tem nos dado a direção, todos os caminhos para conquistar estes recursos, para trazer o pão para a nossa casa. E é o Senhor que tem nos dado essas sementes. E nesse momento, Pai, eu reconheço, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e já repreendo toda a arma forjada de Satanás nessa área, na vida dos meus irmãos, caindo por terra, sendo portas abertas de emprego. O que os nossos irmãos estiverem precisando, o Senhor vai abrir novos contratos, novos clientes, chegando em nome de Jesus, amém. Porque este mês é um mês de contas pagas, de necessidades supridas e recursos sobrando nas minhas finanças e nas finanças dessa igreja, para a honra e glória do Senhor, amém? Venham dizimar e ofertar com alegria. Só pra te adorar e fazer teu nome grande,
todos dizimaram, ofertaram. Amém. Então, irmãos, sem mais demoras, passar a palavra para a ministra desta noite. Seja livre, guiada. Estamos com o coração aberto para ouvir de Deus. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Eu quero convidar... Gente, essas cadeiras foram colocadas aqui dessa forma propositalmente para você não sentar aí atrás. Então, você que está aí atrás, estou vendo que tem uma pessoa lá atrás. Quero convidar todo mundo que não está nessa meia-lua aqui. Saia daí de fora, vem para dentro da meia-lua. Todo mundo que está aí nas margens. Não quero ninguém nas margens hoje. Quero todo mundo aqui, perto. Quem está aí atrás, vocês que estão aí. O pessoal que está aí, podem se aproximar também. Eu quero todo mundo bem perto de mim. Vem para cá. Todo mundo. Pode se aproximar, gente. Ninguém vai... tá tudo bem. Ninguém vai morder vocês. Ninguém vai fazer mal para vocês. Está tudo certo. Amém? E eu também gostaria de pedir para o pessoal que, por algum acaso, não está servindo, está lá atrás, está lá na ilha. Eu queria pedir para vocês virem também sentar. Não quero hoje ninguém distraído aqui. Amém? Quero todo mundo bem participante desse ambiente, daquilo que o Espírito Santo vai compartilhar. Amém? Então, desde já eu queria pedir só para o louvor, só o tecladista aí, colocar um pad só para eu orar rapidinho. Tá certo? Só um padzinho só para eu orar. A ministra é um pouco exigente, né? Fiquem de pé, por favor. Vamos iniciar esse tempo. Aleluia. Faz a sua oração. Consagra esse momento ao Senhor. Pede para Ele te ensinar aquilo que você precisa aprender nessa noite. Amém? Pai, obrigada pela unção do Espírito disponível nesse ambiente. Nós estamos aqui e eu creio que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui apenas porque há uma agenda, há um compromisso, há uma escala. Mas eu creio que cada um de nós chegou até esse lugar com um propósito de sermos abastecidos com toda sorte de educação do Espírito sobre nós. Pai, eu oro por aquele que chegou aqui nesse lugar pesado. Cada um que chegou nesse ambiente com fardos pesados. Eu declaro esses fardos caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e que guarda o coração, operando sobre nós. Toda investida maligna sobre as nossas vidas para nos embaraçar, para nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Por meio da sua palavra, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro mentes cativas à obediência de Cristo. Eu declaro corações como um bom solo para acolher a sempre viva semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, um ambiente ungido. Um ambiente ungido. Ainda, Senhor, que possamos tratar sobre temas diversos nessa noite. Mas eu declaro esse ambiente molhado pela unção do Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Ai, gente, então, estou me preparando. Pode tirar o pad agora. O pad foi só para orar, viu? Valeu, Michel. Você é top. Então, gente, hoje, como o Juninho estava dizendo, nós damos início à série Love Talks. E nessa série nós vamos falar sobre alguns temas, né, sobre relacionamentos no geral. E hoje, né, eu tenho a incumbência de conversar com vocês acerca de, na verdade não acerca de, mas eu tenho a incumbência de falar para os solteiros, de uma solteira para os solteiros. Uma solteira por enquanto, Deus é bom, amém? Eu creio, a gente é da fé, né? Mas eu vim até de blazer hoje, porque eu queria parecer uma advogada muito séria, porque eu vim advogar pelos meus parceiros e parceiras solteiros. Amém? Então eu quis trazer mais um ar de seriedade, não com de jovem, eu vou de blazer, mas aí, né, vai dar certo. E aí, para começar, hoje eu pedi para o louvor também só tocar 2 músicas, porque eu quero muito tempo. Olha, esse tema dá um evento, viu, pastor Emerson? É um evento, devia ser o dia todo, era para a gente ter planejado, manhã e noite, porque é muito assunto, não vai dar tempo de falar tudo que eu quero falar. E eu amo falar sobre essas coisas, faz parte do meu propósito, faz parte do meu chamado, falar sobre relacionamento. E se você
por um acaso já me ouviu falar sobre relacionamentos neste recinto, sabe que sempre que eu falo sobre isso, uma era se inicia nesse insight, né? Algumas citações permeiam anos, gerações. Alguém sabe alguma citação minha aí? Pelo amor de Deus, gente, não me façam passar vergonha. Qual? Você levantou a mão. Você levantou. Olha, já tem um aqui. Não, mas essa daí a gente vai causar. Aqui, essa citação que ela acabou de dizer foi assim, ó, magoou vários homens aqui na época. Os homens, os rapazes solteiros ficaram magoados. Então vamos deixar para lá que já passou. Amém? Porque homem forte não fica magoado. Amém? Esse negócio de homem magoado já está errado. Então, ó. Mas amém que eles aprenderam, né? Chegou o pastor Juarez aí, ó. Já estou assim, ó. Mas vamos lá, gente, então. Gostei porque Ives está aqui. Pastor Ives está aqui também. Ives vai concordar comigo com tudo. Não é não? Vocês fiquem vendo, reparem. Pastor Juarez e pastor Ives. Pastor Emerson também. Eu tenho certeza que eles vão me apoiar hoje nessa ministração. Então, gente, como eu estava dizendo, faz parte do meu propósito. E eu percebo mesmo, Deus sempre me conduzindo por esses temas, por esses assuntos. Amém? E eu espero que nessa noite não seja diferente. Eu espero que você realmente aprenda algo da parte de Deus. E como nós teremos um momento bem sério, vou conversar com os solteiros e com as solteiras, mas também com os casados, noivos, namorandos. Mas antes, vamos lá. Quem está solteiro aqui, levante a mão. Vamos lá, deixa a gente ver. Peraí, levantem aí mais alto, vocês não sejam tímidos. Tem gente que está assim, ó. Gente assim, ó, quem está solteiro. Quem está casado aqui, levante a mão bem alta. Quem está namorando? Menino, que empolgação. Nicolas, Júlia, peraí. Júlia precisa... Ah, é verdade, esqueci. Ele ficou noivo em Paris. Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Então, gente, quem está noivo, Nicolas, tem mais alguém noivo aqui? Tá chegando, né? Pronto, amém. Glória a Deus. Então, gente, como vamos ter um momento mais sério, eu quero começar com alguns memes. Por quê? Porque é melhor a gente rir agora, porque no final não vai dar para rir muito, eu acho. Mas eu espero que dê. Então, né? Vamos rir agora, vamos deixar as coisas leves agora. E assim, quando o jovem... Agora outra pergunta cabulosa. Quem está nos seus 20 anos solteiro, levante a mão. Lá atrás... Quem está nos 30 anos solteiro, levante a mão. E quem está nos 30 mais solteiro, levante a mão. Vixe, gente, só eu. Tchau, não vou mais ministrar. Então, vamos lá. Quando a gente passa dos 30, quando a gente está nos 30 e vai 30 mais, que a gente não diz, né? Depois dos 30 a gente não diz mais. A gente só diz 30 mais, né? Entramos nessa categoria agora. A gente começa a se divertir com alguns memes, porque a minha história, eu vivi todas as fases que você que está nos seus 20 ou que não está nos 20 já viveu acerca da solteirice. Eu escolhi esperar, só não usei a pulseira e o anel, mas o resto eu escolhi esperar eu me converti com 15 anos. Aí você imagina, toda a minha adolescência, né, início aí de juventude, vivendo com o Senhor, eu sempre fui muito assim... Eu sempre reivindiquei muito os direitos das minhas queridas irmãs em Cristo, para guardarem o coração, para cuidarem, zelarem do seu valor, daquilo que elas são em Deus. Tá aí Carol Ives, né? Que há várias épocas aí que nos conhecemos. Mas eu sempre estive nesses movimentos, desde muito novinha, desde que me converti. E não é diferente agora. Amém? Então, só que eu fui naquela fase, né? Eu escolhi esperar, não quero saber de namoro, não quero saber de casamento. Esse negócio, não, vou viver a minha solteirice, vou viver os meus melhores anos com o Senhor, tá tudo certo. E vivi de fato, foi assim. E aí chegou uma fase que, então, Senhor, agora eu acho que dá certo, né? E já nos meus 20. E aí não foi. Aí eu, então, né? Tá tudo bem, a gente com o Senhor é feliz, tá tudo bem, eu tenho o Espírito Santo. E Ele é bom, e, né? Ok. E aí, quando foi chegando nos 30, aí eu já fui ficando assim, Senhor, apressa-te para me livrar. Os memes começaram a fazer sentido. Aí eu, vixe, os memes estão fazendo sentido agora. Nos meus 20 eu não estava nem aí. Agora eu estou chegando nos 30, já está batendo um negócio assim.
E aí, geralmente, eu acho que para o homem é um pouco mais tranquilo. Homens confirmam? Quando chega nos 30? Não? Eu não sei, né? Não tenho estatísticas, né, sobre isso. Mas para a mulher talvez já não seja um pouco tranquilo. E assim, gente, esse é um lugar, a igreja é um lugar onde nós podemos ser completamente vulneráveis e honestos acerca disso. Porque o mundo está doutrinando pessoas a viverem pela carne, a viverem pelos desejos carnais. E sabe, o Espírito Santo, ele nos educa para vivermos uma vida íntegra diante de Deus. E eu amo dizer isso, eu amo dizer que o Espírito Santo, ele me educou em muitas fases da minha vida, da minha solteirice. E que muito dessa educação eu não tive dentro de casa. Eu não tive a minha mãe me ensinando isso e aquilo. Eu não tive o meu pai me dizendo isso e aquilo. Mas o Espírito Santo, quando eu me converti, ele me educou e ele continua me educando. Então esse é um lugar seguro para que nós tratemos esses assuntos. Amém? Então, nessa noite eu vou ser bem vulnerável com vocês. Eu não vou rodear nada. Eu vou ser bem honesta. Amém? Porque esse é o lugar que nós devemos ser honestos. Esse é o lugar que nós precisamos ser vulneráveis e aprender. Porque muitos chegam nesse lugar completamente em frangalhos. Muitos jovens, muitas meninas, meninos, rapazes, moças chegam nesse lugar sem nenhum tipo de educação acerca de relacionamento. Vêm de famílias caóticas, como eu vim, né? De famílias desestruturadas, de pais divorciados, de caos. E aí muitas dessas pessoas chegam na igreja e elas chegam precisando de reparos. E nós, os crentes, os maduros em Deus, nós podemos oferecer isso para essas pessoas. E é por isso que essa série está acontecendo. Porque nós cremos que há uma educação da parte do Espírito acerca de relacionamentos. Amém? Então, sem mais delongas, vamos, né? Eu estou na fase de fazer piada de tudo que é de solteiro na minha vida, tá? Só para dizer a fase que eu estou agora, que eu já passei por todas, agora eu faço piada. Minhas amigas, todo mundo sabe. Que agora tudo é engraçado para mim, entendeu? Tipo, Senhor, vamos rir agora, né? Não vamos desesperar por nada, tá tudo bem. O Senhor é bom. E deixa a vida acontecer, né? Então vamos ver um pouquinho de meme para rir, para descontrair. Pode baixar um pouquinho as luzes aqui, por gentileza. Primeiro, tem os em inglês, que eu sou brincadeira. Eu vou traduzir para vocês, tá? Vamos lá. É só o meme. Quando ele curte o seu story uma única vez. Quase, senhora. Só uma curtidazinha nos stories do Instagram, tá? As mulheres se identificam. Gente, hoje a gente vai ser bem vulnerável e honesto, tá? Próximo. Gente, eu finalmente fiz isso. Eu confessei pra minha crush que é ela. She said we can be friends. E ela disse que nós podemos ser amigos. Então, e confessei pra crush, ela disse que a gente podia ser amigo. Próximo. Pra desencalhar, você precisa ser menos exigente e se abrir mais. E, gente, esse é o meu meme. Todo mundo diz que eu sou assim, então, né? Quem mais se identifica com esse aí? Tem gente que se identifica aí. Próximo. Tem alguém vivo aí? Esperamos demais. Algo um pouquinho mais alto e volta esse. Continue verificando. Esse é pra quem tá nos 30. Que já... Tem alguém vivo aí? Esperamos demais. Continue verificando. Continue checando. Próximo. Toda vez que vejo um casal feliz, lembro das minhas decepções Ô amorosas. moça, você é casada com esse cara, velho? É? Então seja feliz. Meu Deus. Próximo. Tem mais. Gente, esse aí é unânime, viu? Volta. Criei um roteiro na minha cabeça, o cenário, mas a pessoa não seguiu o roteiro. Próximo. Quem nunca fez essa oração? Se não for da sua vontade, pode tirar da... Tirou. Próximo.
Oração para Deus me mandar a pessoa que eu tenho orado, sem eu mandar mensagem para ela. Eu nem saí de casa hoje às 10h18. Calma, gente. O que está acontecendo? Essa geração, né? A Gen Z. Exatamente. Próximo. Ah, esse aí, gente. Esse aí eu dou risada. 2019, solteiro. 20, solteiro. 21, solteiro. 22, solteiro Pro. 23, solteiro Pro Max. E 2024, solteiro Ultra Pro Max. Tem mais? Acabou? Tem mais um. Só não posso falar. É segredo de Quando Estado. me perguntam da minha vida Mas a amorosa. pessoa é conhecida? Também não sei dizer, não posso lhe informar nada. Ninguém viu, ninguém sabe. Aí isso aí, isso aí é improvável. Pode ter visto e pode não ter, tanto faz, dá na mesma. Fica na dúvida, né? Acabou? Acabou, né? Ficaria vendo mesmo a noite todinha. Deixa eu abrir. Abre aqui, por gentileza. Gente, to be out down, né? Então, esse é o meu atual status. Eu dou risada dos memes de solteiro depois de 30 anos na internet. Quer coisa melhor? Mas vamos lá. Falei que a gente ia rir, né? Para começar de fato a ministração. E vocês estão dispostos a passar 2 horas aqui hoje? Amém? Pastor Emerson já baixou a cabeça assim, ó. Não, gente, brincadeira. Eu vou tentar não ser nada prolixa. Mas vamos lá. Hoje eu desafiei a mim mesma a ser uma pessoa equilibrada nessa ministração. Porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco, às vezes, rigorosa com alguns tópicos acerca de relacionamentos. E todas as vezes que eu ministro aqui, aí eu, né, o povo diz que apanha, não sei o que, mas hoje eu vou tentar ser bem compassiva, bem mansa. E até fazer um chazinho de camomila, mas não deu tempo para deixar aqui. Mas hoje eu quero me manter num equilíbrio com vocês. Amém? E eu quero começar essa ministração lendo com vocês um texto bíblico, né, para respaldar, embasar aquilo que a gente vai conversar. E eu falei, né, eu falei, gente, você que é casado, você também pode vir para o Inside, porque não apenas os solteiros vão precisar ouvir algumas coisas que vão ser faladas aqui, mas os casados também acerca dos solteiros. E sabe, a palavra fala, alguns versículos eu não vou abrir com você, mas você anota. 1 Coríntios 1:7 fala que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Ele se encarrega de zelar, de fazer acontecer aquilo que diz respeito a Deus. Amém? Então, antes de qualquer coisa, todos aqui, até os que já são casados, já foram solteiros um dia. E eu não sei qual é o background, né, dessas pessoas que já são casadas, que estão aqui antes de casarem, se já eram cristãs, se não eram cristãs. Mas sabe, a missão, o propósito do jovem solteiro é se esmerar em servir ao Senhor. E o servir ao Senhor, muitas vezes a gente condiciona isso a coisas, eu vou para a igreja, eu vou servir. Também, isso é muito importante, servir ao Senhor na igreja, no corpo local, na igreja a qual você congrega. Mas todo crente, ele tem um propósito. Todo crente, toda pessoa que nasceu de novo, ela foi inserida no corpo de Cristo aqui na terra, e ela recebeu uma incumbência de propagar o evangelho nesse mundo. E existem diversas maneiras disso acontecer. Amanhã teremos aí o Dia Verbo da Vida de Missões, por exemplo. Você pode se esmerar em missões, você pode ir ao campo missionário, você pode ter uma nação no seu coração ao qual Deus ele está incumbindo você de ir, amém, de trabalhar para Ele, de servi-lo, de fazer o nome de Jesus conhecido entre as nações da terra. Você pode se esmerar, se você entende que Deus está te chamando para você um dia ser um pastor. Você já pode começar agora na sua juventude a se esmerar, cuidar da sua integridade, do seu caráter, estudar as escrituras. Se você quer ser um mestre, você vai se esmerar, se imergir em aprender. Amém? Existem diversas camadas do servir ao Senhor. Mas sabe, o Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus, independente de onde você estiver servindo ao Senhor, jovem, solteiro, homem e mulher, o Espírito é o mesmo, ele está em você e ele te respalda e te, sabe, e derrama graça sobre você para você servi-lo no tempo da sua solteirice.
Então, não é, sabe? Eu quero deixar isso bem claro. O jovem solteiro não é uma classe, não é não é minoria no corpo de Cristo. E em alguns momentos, eu já pude ouvir, ver, né, os jovens solteiros sendo tratados como qualquer coisa. Não vou militar aqui por jovens solteiros, ok? Mas isso eu já vi como uma jovem solteira há longos anos. Sendo tratados de qualquer maneira, porque é solteiro. E porque é solteiro, você pode tudo, e você tem que fazer tudo, e você tem que estar disponível para tudo. E sabe, gente, o jovem solteiro é uma pessoa. Por mais que existam, né, níveis de disponibilidade sobre o solteiro, mas essa pessoa, ela é uma pessoa, ela é importante. Ela tem valor igualmente a uma pessoa que é casada, uma pessoa que está noiva, que está em um relacionamento. E a igreja, o corpo de Cristo, precisa tratar de tal igual zelo como um casal casado dentro da igreja. Então, eu já quero deixar isso bem claro aqui. Nós, os solteiros, nós temos muito valor dentro do corpo de Cristo. Você tem muito valor dentro da esfera da família na fé. Amém? E nós, os solteiros, né, precisamos ensinar as pessoas a maneira certa que nós devemos ser tratados dentro da igreja. E talvez você está aqui nessa noite e eu não sou nem crente, mas tu vai ser crente. Então tu já guarda aí, já vai recebendo, tá bom, para ir aprendendo. Por isso que eu disse que essa ministração ia ser para casado e solteiro, ok? Então você que é casado está aqui, está assistindo pela TV, pelo YouTube, já vai aprendendo. Então o jovem solteiro, ele é tão importante quanto o casado. A distinção, a diferença é que o casal, ele tem outro propósito. Dentro das escrituras, do que a palavra respalda ao casado. Amém? Porque agora o casal, ele tem um ao outro para cuidar, para se importar. Um casamento para zelar, uma família para dar atenção. O jovem solteiro, ele tem ao Senhor. Não que o casado não faça mais isso, porque ele também faz. Ele cuida das coisas do Senhor também. Amém? Mas é diferente, é uma estação de vida diferente. Os casados podem testemunhar isso aqui. É uma fase de vida diferente, onde existem outros níveis de responsabilidade que o solteiro ainda não tem. Amém? Então essa é a diferença. Mas o solteiro é importante. Você não é qualquer pessoa dentro do corpo de Cristo. E nós não devemos tratar, a igreja não pode tratar o solteiro como alguém que é, assim... Não era a palavra que eu queria usar, porque eu não quero que haja controvérsias. Porque nós que somos solteiros servimos bastante. Quantos são solteiros e servem muito aqui? Amém. Mas sabe, gente, a gente é importante. A gente também tem um tempo. A gente tem uma agenda também. A gente tem um cronograma. A gente tem atividades pessoais. A gente tem estudos. A gente tem o nosso tempo com Deus. A gente desenvolve o nosso relacionamento com Deus. A gente desenvolve os nossos relacionamentos interpessoais. Nós temos uma saúde emocional para zelar, para cuidar, para não enlouquecer, principalmente nos tempos loucos que nós vivemos, nessa era louca que nós vivemos. Você pode ler o livro do Rick Renner, Mantendo a Cabeça no Lugar neste mundo louco. Amém, recomendo. Então existem muitas coisas competindo para roubar o jovem solteiro de um lugar de santidade e de pureza. Então, o jovem solteiro, ele tem sim muitas responsabilidades. O solteiro cristão, ele tem muitas responsabilidades. Então, vocês casados, né, com muito amor eu digo isso, zelem pela vida dos solteiros. Prestem mais atenção nas nossas vidas, porque nós também temos necessidades. Amém? Você que está aqui e você que está em casa. Então, essa é a missão do solteiro, zelar pelas coisas que concernem ao reino de Deus. Essa deve ser a nossa maior prioridade como jovem cristão solteiro. Zelar pelas coisas do reino, em primeiro lugar. As outras coisas, elas acontecem debaixo desse guarda-chuva. O seu propósito de vida, a sua faculdade, a sua universidade, seus relacionamentos, a sua profissão, sua carreira. Tudo isso deve acontecer debaixo do guarda-chuva do reino de Deus em primeiro lugar. Diga comigo, lugar. Amém? Então, eu quero entrar com vocês em alguns pontos agora, né, acerca dos desafios de ser solteiro. Porque existem desafios. Eu falei que nós vamos ser vulneráveis hoje, eu também preciso que você esteja com o coração aberto, amém? E sabe, o primeiro desafio que eu identifico
na minha vida como solteira e na vida de algumas pessoas, né, há algum tempo já tratando sobre esse tema, conversando sobre isso, sobre relacionamentos, há muitos anos, na verdade, com muitas pessoas, é o desafio de nós não idolatrarmos os nossos desejos. E sabe, essa semana eu estava na sala de oração, todos os dias nós que trabalhamos aqui, nós temos um tempo de oração durante 1 hora ali no auditório 2. E o Espírito Santo falou claramente isso comigo, né? Que das maiores questões para o solteiro é trazer, nós às vezes desejamos tantas coisas, e especialmente agora eu digo para as meninas solteiras, né? Nós desejamos casar, nós desejamos construir uma família, encontrar a pessoa de Deus para a gente. E muitas vezes nós não sabemos identificar qual é a estação certa para a realização desses desejos. E aí nós começamos a fazer o quê? A tentar trazer uma estação que é de 2026, 2027, 2028 para 2024. Sendo que esse desejo em 2024, que não diz respeito a esse ano, não diz respeito a essa temporada da nossa vida, pode ser tão amargo quanto o fel na boca. E é muito perigoso a gente não desenvolver o ouvir a voz do Espírito de Deus. É perigoso porque a gente pode se sujeitar à ânsia, né, de viver algumas coisas que não é para agora. E eu acho que um dos maiores desafios do solteiro é saber identificar as estações. Saber identificar, desenvolver a voz do Espírito dentro de nós, dentro de você. Para entender, essa é a fase, Deus. Se eu quero que eu case agora, eu estou, né, pronto para isso? Homens e mulheres solteiros, estou pronto para casar? E quando eu digo estou pronto, eu não estou sendo hipócrita, porque eu sei que a gente se prepara tantas vezes... tenta se preparar, mas eu acho que só se prepara total lá. Quando você chega aqui, as coisas são diferentes, as coisas vão acontecer, tudo vai ser novidade, né? Mas eu falo de uma postura de aperfeiçoamento. De uma postura que deve existir em nós solteiros de querer melhorar e crescer e avançar. E não ficar do mesmo jeito. Amém? É de você fazer a sua parte, e eu e você fazermos as nossas partes enquanto solteiros, de melhorar, de crescer espiritualmente, de crescer em Deus, de desenvolver o nosso relacionamento com Ele, de aprender a ouvir a voz de Deus. Isso, olha, se você puder sair daqui com uma única coisa, é isso. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não pode ser desconhecida para nós. Porque quando a voz de Deus é desconhecida para nós, existem muitas vozes competindo aí fora e a gente pode se submeter a elas. E sabe, entrar em uma vala de danos e de decepções e de frustrações e de precisar reparar coisas nas nossas emoções depois. Entende? Então, jovem, mulher, homem solteiro que está aqui nesse lugar, o seu desafio é desenvolver o aprender a ouvir a voz do Espírito. E aprender a buscar em Deus qual é a estação dos seus desejos. A palavra fala que nós desejamos muitas coisas. Mas muitas coisas que nós desejamos, lá em Tiago fala, que tudo que a gente deseja, esse mundo vai passar um dia, tudo vai passar com aquilo que a gente cobiça. Entende? Então tudo que você deseja hoje, que você cobiça hoje, que você busca hoje, vai passar. Mas aquilo que é gerado por Deus em você, no seu espírito, vai ser eterno e vai promover frutos para a eternidade. E sabe, a nossa ânsia não é correr nessa terra, correr nesse mundo para saciar os nossos desejos, desejos que vão ficar, desejos que a gente que não vai produzir nada eterno dentro de nós. Então eu quero desafiar você nessa noite a aprender, a identificar qual é a estação do seu desejo. Qual é? Eu quero casar. Qual é a estação? Você precisa ser crente o suficiente para entender qual é a estação. Essa estação de Deus na sua vida. Renata, você está falando isso, é um absurdo. Como é que eu vou saber? É possível saber. É possível saber. Quando nós aprendemos a discernir a voz do Espírito e a buscar nele, entender, ele vai dizer.
Aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca vai encontrar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são guiados pelos seus desejos carnais, pelas suas urgências carnais, pelo que o mundo, a sociedade está dizendo. Os filhos de Deus são guiados pela natureza de Deus. Amém? Então, se você é crente, você tem uma obrigação de ser guiado pela voz do Espírito. Então, aprenda a desenvolver a voz do Espírito para você não se quebrar. Gente, o Espírito de Deus, ele nos educa. Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe como conter alguns desejos dentro de você, a acalmar as suas emoções. A gente acha que às vezes o Espírito Santo é só vou orar em línguas 24 horas. Não, o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos consola, ele nos exorta, ele nos discipula, ele nos mostra o caminho que nós devemos andar. Porque a palavra diz que o Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Então, se ele nos guia a toda a verdade, se nós somos filhos e somos guiados, nós devemos andar para toda a verdade. E sairmos de todo lugar de ignorância. Porque eu ministrei isso há algum tempo, há uns anos aqui, sobre relacionamento, que essa palavra ignorância, ela tem a ver com escuridão, com trevas. E quem está ignorante está em trevas. Nós precisamos vir para a luz. Amém? E quando nós nos associamos com o Espírito de Deus, decidindo não sermos mais ignorantes, ele vai começar a se revelar diferente. Não é que ele vai começar a se revelar diferente, porque ele se revela sempre. Deus não está se escondendo de nós, mas nós vamos começar a percebê-lo com mais clareza, a identificá-lo com mais clareza. Amém? Então, eu estou te dizendo isso, eu não tenho idade para ser mãe de quase ninguém aqui. Inclusive, esses dias na academia, uma mulher disse que eu tenho cara de mãe de família. Eu cheguei aqui dizendo, gente, isso é bom ou é ruim? Eu não entendi o que ela quis dizer. Eu estou até agora sem entender. Eu tentando, evangelizar na academia, ser amiga das pessoas para falar e convidar para a igreja. E ela tem a minha idade, 32. Preguei. Mas já tudo bem. E ela falou assim, eu sou casada, já tenho uma filha de 13, outra de 9, não sei o quê. E eu, que legal, né? Aí ela, e você? Eu disse, ainda não. Aí ela, não, mas você é casada? Eu disse, também não. Aí ela, nossa, você tem cara de mãe de família. Aí eu, sério? Que bom. Que bom, né? Que bom. Eu disse, amém. Recebo. Amém. Então, nós precisamos aprender a discernir. Amém? Está claro para você? Que você não pode meter os pés pelas mãos, como dizia Ronald Steele, trocar alhos por bugalhos e querer viver o que é de 2, 3 anos à frente agora nesse ano. Olhe para dentro de você, sonde o seu coração. Por mais que você deseje tanto algo, tanto viver algo, seja na sua carreira, seja nessa esfera de relacionamento, mas é agora. E eu sei que às vezes dói um pouco quando a gente faz essas perguntas para Deus, igual meme, né? Quando a gente faz aquela oração perigosa, Senhor, é a sua vontade, e Deus diz, não é agora. Mas nem sempre o não é agora é um não definitivo. Você está comigo? Às vezes é uma preservação momentânea. E nós precisamos conhecer o nosso Pai para entender quando Ele está nos preservando de um dano. Nós precisamos entender quando o nosso Pai está nos guardando, nos protegendo, nos colocando ali nos braços dele, dizendo, calma minha filha, calma meu filho, deixa eu te guardar, seja obediente. E a gente pode sofrer as consequências da desobediência. Amém? Então, gente, vamos aprender a discernir qual é o tempo de Deus para as nossas vidas. Porque o tempo de Deus nos protege. O tempo de Deus nos guarda. O seu tempo pode lhe colocar em enrascadas, que talvez alguns aqui já tenham experimentado algumas enrascadas, porque quis fazer algo no seu tempo, do seu jeito. Mas deixa eu dizer para você, o tempo de Deus te preserva. O tempo de Deus te guarda, não é para te trazer o mal. A palavra fala que Deus tem planos de paz. E os planos de Deus de paz é para nos dar o fim que nós desejamos. Olha só.
O fim que você deseja dentro dos planos de paz do nosso Pai sobre as nossas vidas. Não é para nos trazer um mal. Se Deus está dizendo para agora, não é agora, calma, freia isso, volta um pouco. Não é para te fazer sofrer. Não é para te fazer ficar em frangalhos, desesperado, sofrendo, feito um doido. Mas é para você entrar num estado de paz e desfrutar da preservação que existe debaixo do tempo certo. Porque o tempo certo, ele nos repara. Amém? Então, guarda isso no seu coração, bem guardado. Amém? Segundo desafio é manter a pureza. A palavra fala lá em Salmo 119, 9. Como pode o jovem guardar bem o seu caminho? Manter puro o seu caminho, olhando. Você pode ler depois Salmo 119, colocando os seus olhos na palavra. E é assim, gente, eu não entendo como muitos querem ou buscam a pureza, a santidade, simplesmente indo para a boca do pecado. Fazendo coisas que, sabe, te aproximam mais de pecado que se manter puro. E como eu estava dizendo no início, hoje nós vivemos em uma era onde todas as coisas externas competem para roubar a pureza de nós, a santidade de nós. Tudo está competindo para a nossa devoção, para ter a nossa devoção, para ter a nossa atenção plena, a nossa adoração. Todas as coisas estão competindo para isso. Para roubar os nossos olhos daquilo que é verdade e puro. E eu quero perguntar para você, o que é que você está fazendo, o que eu estou fazendo, para se manter perto da palavra? Porque o mundo está frenético, a correria é real para todo mundo está corrido. Você chegar para... E aí, como é que tá as coisas? Está corrido, muito trabalho, tem muita coisa. Mas sabe que muitas vezes a pressa, ela nos leva para o pecado. Se você não para e se eu não paro para avaliar a nossa vida recorrentemente, para assistir o nosso caminho, para perceber a maneira como nós temos andado e nos comportado, isso é como se nós entrássemos em um carro sem freio. E vai chegar uma hora que ele vai bater em algum lugar. Você entende? Jovens solteiros, nós precisamos assistir a maneira como temos andado. Eu tenho falado isso aqui, tenho dito isso aqui. Repara na maneira que você tem andado. E agora eu quero tratar especificamente acerca das redes sociais para o solteiro. Se eu pedir agora, não vou pedir. Mas se eu pedir o seu celular agora, e eu abrir o seu direct, e eu pedir para ver o seu direct. Estou falando bem de português, ok? Direct, viu, Shirley? Sorry. Se eu pedir para ver suas mensagens, sua caixa de mensagens no Instagram, ou mesmo seu WhatsApp, você me daria? Especialmente os homens. Você deixaria que eu lesse? Se o pastor Jackson chegasse aqui, pastor Juarez, pastor Ives e pastor Emerson, e pedisse o celular de vocês, homens, falar para os homens agora, pedisse para ler suas mensagens, você deixaria? Então, sabe, o jovem solteiro, não só o jovem solteiro, todos, os casados, os solteiros, devem viver a vida de tal maneira, que ele possa prestar contas da vida dele, da intimidade dele para qualquer pessoa. Daquilo que ele faz para qualquer pessoa. Você não pode ser pego de surpresa. Algumas vezes é possível que a gente esqueça que a gente é crente, mas o diabo não esquece quem ele é. E eu disse outra vez aqui numa ministração, enquanto nós estamos distraídos, o diabo está vigilante. Então, o que é que você tem conversado, solteiro e solteira, nas suas redes sociais com as pessoas? Qual é o tipo de conversa que você está tendo? Que ninguém pode ver. E muitas vezes nós não vemos, os líderes não veem, os pastores não veem, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. E nós devemos viver como se ele está nos assistindo. Nós precisamos ter a consciência da presença do Espírito Santo nos vendo. Se você estiver no banheiro fazendo, sabe lá o que é,
você está conversando, flertando com alguém, e ninguém está vendo, mas a presença do Espírito Santo está ali, o Espírito está ali. Homens e mulheres, meninas e meninos que estão nesse lugar e que estão me ouvindo agora. Cuidado com a sua presença nas suas redes sociais. Cuidado com quem você conversa. Cuidado como você se comporta. Às vezes a gente riu de memes aqui, de coisas que, enfim. Mas sabe, a mulher, ela interpreta coisas de uma maneira drasticamente diferente que os homens interpretam. E às vezes alguns rapazes solteiros, crentes, estão defraudando pessoas e meninas crentes simplesmente para inflar o seu ego. E sabe, você, homem solteiro que está nesse lugar, e você, mulher solteira que está aqui, aí chegou as horas que eu disse que eu não ia dar pancada em ninguém, mas assim, né, às vezes é inevitável. Você vai prestar conta da sua vida. Por mais que você não preste a alguém, mas você vai prestar contas a Deus. Entende isso? Esse negócio de ficar com pessoas, se ninguém lhe disse um dia nessa igreja, eu vim aqui para lhe dizer isso. Que se você que está solteiro e não tem compromisso com ninguém, você não tem um namoro assumido com ninguém, e ainda que fosse um namoro, e você está beijando pessoas sem compromisso, tendo intimidade com pessoas sem compromisso, tocando em pessoas sem compromisso, você está pecando. Porque a intimidade física foi feita para um relacionamento. E eu digo mais, e aí, não joguem pedras em mim, por favor. Espero que vocês continuem me amando. Foi feita para um casamento. A intimidade física é protegida pelo matrimônio. Apenas. A bênção de Deus para a intimidade está em um matrimônio. Casados concordam? Amém? Não está em um beijo que você dá numa pessoa aí aleatoriamente. Sabe, eu sei de pessoas na igreja que ficam com outras pessoas e eu já tive relatos, na verdade. E se você não sabia, eu estava assim com a ansiedade. Não vou dizer ansiedade santa, que não existe ansiedade santa, mas eu estava com muitas expectativas para dizer isso aqui para vocês. É errado. É errado. Ficar com pessoas é errado. Se você não tem compromisso com ela, é errado. É errado. Diga assim, é errado. Se eu souber, de novo, tiver relatos, viu, Juninho, você também, vai ter gabinete. Não comigo, vai ter gabinete com a liderança. Ninguém aqui está mais no nível de andar em uma infantilidade espiritual. Tem muitas pessoas aqui que não. Você está recebendo uma palavra que você não encontra em qualquer lugar. Você está recebendo uma palavra de Deus aqui. Você está sendo ensinado nesse lugar como viver uma vida reta e íntegra diante de Deus. E se essa palavra está entrando no ouvido e saindo pelo outro, chegou a hora de você rever aquilo que você tem crido. O Deus que você tem crido, a palavra que você tem crido, porque o evangelho não é uma brincadeira. Ser crente e vir para a igreja não é brincadeira. Estar aqui agora não é brincadeira. Não é para ser religiosidade. Amém? O que é que você tem crido? Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Onde a sua alma está ancorada? E eu digo isso para vocês com muito temor mesmo, de verdade. Porque antes de dizer para vocês, eu tenho que confrontar a mim mesma. Eu tenho que me sondar, eu tenho que prestar atenção na minha vida. E depois, quando eu terminar essa ministração, sair daqui, eu saio assim, ó. Meu Deus. Você entende? Preste atenção com as suas mensagens, com seus flertes. Especialmente os homens. Cuidado.
com as indiretazinhas para as meninas no Instagram, no WhatsApp, pessoalmente. Cuidado com mensagens maliciosas. Cuidado com mensagens defraudadoras que não vai corresponder e você não vai ser responsável para cumprir com aquilo que você está cavando nessa garota. Cuidado, você vai prestar contas disso. Você vai prestar conta de tudo aquilo que você provoca em alguém. Então, homens, cuidado, cuidado. Meninas, sejam firmes. Cuidado com a maneira que vocês se seduzem por palavras. Porque nós, mulheres, temos essa tendência de sermos mais fantasiosas. Nós temos essa tendência de sermos mais boas ouvintes. Nós gostamos de palavras, né? E nós já imaginamos como o meme aí. O rapaz curte o story e de repente você já se vê casando com ele. Reage ao seu story e você já... Meu Deus! Socorro, amiga! Eu ia falar como eu não vou falar. O que Teté falou hoje. Vamos deixar no off, né? Mas nós, mulheres solteiras, cuidado com isso. Sabe? Tenta desenvolver, e eu estou dizendo na qualidade de quem entende. Porque eu sou mulher também, e as mesmas coisas que você sente e enfrenta, eu também passo, sinto, enfrento. Eu sei. Eu sei o que eu estou dizendo para você, na qualidade de quem sabe mesmo. Cuidado. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar, estava até compartilhando com as meninas, que você só deve acreditar de fato e de verdade em um interesse de um rapaz por você, quando o mesmo chegar para você e dizer com as próprias palavras dele. E ele fizer por onde isso lhe provar que é verdade. Até então, é tudo mentira e ilusão. Não fica com historinha. Ai, curti meu story, ai meu Deus, o que será? Sabe, imaginando nós mulheres que nos empolgamos com curtidas, né? Não, não, gente, não é assim. Eu me recuso a acreditar ou eu me recuso a aceitar ir no fluxo dessa geração. Fiz o que eu pude, curti o story dela. Não. Fiz o que eu pude, reagir ao story dela. Não. Diga misericórdia. Você que é homem, pelo amor de Deus, não entra nessa. Pastores, por favor, dá depois aí um choque de realidade. Pastor Ives, nesses homens aí, isso não significa nada. Amém? Vou até dar uma... Se você está interessado por uma varoa, seja homem. Amém? Cadê o aleluia dos homens bem forte? Seja homem. Que história é essa de você tentar paquerar com a menina, flertar com a menina no Instagram, no WhatsApp? Não. Muito bem, Shirley. Gostei da sua reação. Misericórdia. Seja homem, sabe? Regaça suas mangas e vai à luta, homem. Para com isso. Para de frescura. Eu não vou dizer outra palavra porque está sendo gravado. É. Tá entendendo? Cuidado. Cuidado com as suas redes sociais. Fazer igual o pastor Lucinho. Se você fica com essa historinha de ficar, quando Jesus voltar, você fica. É. Você diz isso em escatologia? Shirley está dizendo que diz isso quando está ensinando escatologia. É verdade isso. Quem quer ficar? Ninguém quer ficar. Amém. Outro desafio é o contentamento. E agora eu falo para vocês até de uma maneira que eu entendo o que é estar ansioso, ansiosa por algumas questões que a gente espera que aconteçam na nossa vida. E sabe, a gente tem... Vamos parar um pouco com isso de tipo assim, eu não sinto isso. Eu nunca senti ansiedade. Eu nunca tive ansiedade. Não, eu nunca fiquei preocupado com o futuro. Sou crente. Me ensine. Deve ser incrível esse lado aí que você tá. Que vida plena, né? Exato. Gente, eu acho que o solteiro é um pé... Eu vou tirar uma onda bem onda agora. Ele fica à beira do CAPS, tem dias. Entendeu? Ele fica do jeitinho que o CAPS gosta.
Mas ele só não vai direto para lá por causa do Espírito de Deus. Glória a Deus. É por isso que nós temos que nos associar com o Espírito Santo, porque é ele que nos impede de ir para o CAPS. Entendeu? É ele quem nos ajuda no tempo da angústia. Então, gente, o Espírito Santo, ele é um ajudador fiel. Ele é um ajudador fiel. E sabe, a palavra fala que nós podemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Mateus 6, na veia, todo dia a gente tem que ler Mateus 6. Não, sabe, nos preocupando com as coisas dessa vida, com o que vamos vestir, com o que vamos comer. Se um dia nós vamos encontrar alguém para casar, que vai ser do nível que a gente sabe. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Nada dessa história de baixar o seu padrão porque você acha que está ficando velho. Eu não aceito também isso aqui no nosso meio. Quando a gente vai ficando mais velho, mais experiente, nosso padrão deve aumentar e não diminuir. Uma vez Ronald, né? Sempre Ronald. Ronald é como um irmão para mim, né? Ele liderava o Inside aqui comigo, já mora em São Paulo, casou, para quem não conhece. E uma vez eu estava numa situação e eu precisei acabar um relacionamento. E aí Ronald chegou para mim, fleumático. E eu também, no meu pé lá no fleumático também. Ele chegou para mim e disse assim: você sabe que você pode nunca mais casar depois de terminar esse relacionamento, né? Foi. Não foi, Teté? Em casa, morava eu, ele e a Teté. Sério. Aí eu também, que já tinha percorrido toda essa reflexão, antes de falar com ele, que eu cheguei: Ronald, é isso. Eu vou terminar esse relacionamento. Aí, Ronald, você tem certeza? Eu tenho. Você sabe que você pode nunca mais casar, né? Eu disse: eu sei. Eu já refleti sobre tudo isso. Aí ele: muito bom, termine. Aí eu, acabou a conversa e eu: tá terminado. Tinha que ter gravado. Foi, se ele estiver assistindo agora, ele realmente... Isso aconteceu, de fato. Até o quê? Não, nós não somos incrédulos. Muitas vezes nós só somos overthinkers. Não, mas... Ronald é bem fleumático, né? E eu tenho um pezinho lá também. Eu já tinha, de fato, refletido nisso. Se eu nunca mais casar, meu Deus. E se esse... Tá bom, vamos lá. E aí, óbvio que eu tinha paz para fazer isso, né? E aí, falei que a gente ia ser vulnerável hoje aqui, né? E aí, quando eu falei para Ronald, ele falou: eu já tinha refletido sobre isso, mas bateu. Quando é uma pessoa lhe dizendo, e Ronald... Aí eu já fiquei: meu Deus, será que é o Espírito Santo confirmando que eu não vou casar? Aí eu disse: Renata, você é uma mulher forte e corajosa. Se você nunca casar, você tem o Senhor, você vai viver a sua vida plena, contente nele, satisfeita nele. Tudo vai ser muito legal na sua vida. Você vai viajar ao mundo, você vai escrever livros, vai fazer várias coisas. E eu comecei a ver vários cenários, né? Nossa, se eu não casar vai ser muito legal também. Pra mim, né? No outro dia eu já estava assim: eu acho que não vai ser tão legal assim. Mas aí no outro... Aí foi aquela instabilidade. As mulheres sabem disso. Aquela montanha russa, um dia eu estava: uau, vai ser incrível. No outro eu estava assim: eu acho que não. Tem como voltar atrás um pouco? Aí no outro eu já estava: não, graças a Deus passou. Isso foi só um surto. Aí depois, entende? Até que chega um ponto que a gente vai se afiando, se lapidando e chega num ponto de equilíbrio. Mas o contentamento nos faz entender a vida, especialmente os solteiros, como a gente deseja coisas. Talvez nós desejamos casar, você deseja casar, viver, ter uma família. Mas eu vou dizer isso de coração aberto para você. O nosso contentamento não deve estar nisso. Concordam? Eu tenho uma tribuna, eu estou amando isso aqui, gente. Eu estou amando a minha tribuna de pastores e esposas de pastores que estão concordando com tudo que eu estou dizendo. Eu fico me empolgada. Aí você vai, tá. Entende, gente? É nós abrirmos mão de toda postura de ansiedade, de desespero, de preocupação. Aí você vai... eu queria casar com 25 anos. Todo mundo, quem passou dos 25, fez esse plano já. Concordam, meninas?
Com 20 anos eu já tinha minha vida incrível. 25 eu já estava casada. Eu já tinha meus 2 filhos, pelo menos. Várias coisas. Quando chegou nos 25, que eu vi, menino, não tenho nenhum namorado, nem previsão. Isso tá quase um stand-up, né? Não tem nem previsão, eu não tenho nada, meu Deus do céu. Mas tá bom, quem sabe nos 26, né? Aí passa 26. Aí eu fiquei, Senhor, 27, 28. Aí foi passando. Aí eu vi, tá ficando sério. Eu tava igual o meme, né? Tipo, tá ficando muito sério. Aí é quando vai batendo aquela ansiedade. Senhor. Aí, para a mulher, tem a questão, né? As mulheres que estão aqui sabem, da pressão feminina mesmo, né? Das questões, esqueci a palavra, biológicas. Aí a gente vai, o homem não sabe nem o que é isso. Isso aí, ó, ele não tem nem, mas tem uma empatia, ok, homens? Vocês não sabem o que é isso, mas a mulher passa por essa pressão. Mas o mais legal, não é o mais legal, mas o que é interessante de viver com Deus e de andar com o Espírito de Deus é que a gente passa por essas coisas. É que a gente sente essas coisas, a gente sente essa pressão. A pressão nossa mesma, né, a autopessoal, a pressão social, a pressão da igreja, da família, das tias, quando você chega nas reuniões de família. E aí, o namoradinho? E a namoradinha? Aí você já está com 30. Aí chega em casa, eu não moro mais com a minha mãe, e quando eu chego na casa dela, aí ela não tem nada para me dizer. Aí eu fico, não, porque ela não conheceu, não tem um namorado, eu viajei agora, e ela, você viajou, e aí? Nada? Aí eu, mãe, eu não viajei para ir atrás de um namorado. Aí o meu pai chega, eu vou viajar para casa do meu pai, aí ele, todo mundo já é casado. Meu irmão mais novo, meio mais novo já é casado, já tem filho. Todas as minhas irmãs são casadas. Aí meu pai, numa reunião de família, eu sou muito feliz porque todos os meus filhos são casados, menos Renata, né? Mas vai dar certo, né? Aí você fica assim, ó. Vai, pai. Vidas solteiras importam. Então... Gente, eu tô assim, né? Hoje, isso tá sendo gravado. Mas eles ficam com a dó olhando para você. Fica assim uma compaixão. Né? Oh, meu Deus, o que será? Mas não é nada. Sabe, gente, esses dias eu vi uma pessoa dizer, quem já passou de 30 anos e não casou, é porque tem problema. Gente, eu não tenho problema. Você quer ministrar no meu lugar? Eu fiquei assim, ó. Qual é o problema que eu tenho? Eu não tenho problema. E eu passei um dia inteiro refletindo. Isso aqui eu já venci, isso aqui também, eu tinha esse trauma. Mas passou, eu sou feliz em Deus. Gente, eu não tenho problema. Então, não é que você tem um problema. Principalmente vocês que já passaram dos 30, você não tem problema. A gente tem problema porque a vida tem problema e é isso, né? Mas, no meu caso, para dar o testemunho, né, às irmãs que talvez precisam ouvir, lembra que eu falei, não baixe seu padrão porque você está ficando mais experiente? O melhor vinho vem no final. Ok? E eu vejo tantas mulheres solteiras. E eu sei que muitas mulheres que estão aqui também já relataram, já viram isso. Eu já presenciei, eu já vi situações assim. Mulheres solteiras baixando cada vez mais o seu padrão, com medo de ficarem solteiras. E vivendo relacionamentos medíocres, abaixo da média. Com medo da solidão. Não sabendo cuidar da sua carência. Porque, gente, a carência é administrável. Solteiros e solteiras, nós sentimos carência sim. Mas a gente consegue administrar isso. Nós não somos pessoas avulsas no mundo que vivem de qualquer jeito. Nós temos o Espírito de Deus. E o cerne dessa mensagem essa noite é dizer para você que você pode enfrentar o que for, mas com o Espírito Santo fica mais fácil. Amém? Lidar com as carências, você consegue.
você consegue lidar com os desejos. Homens e mulheres, nós conseguimos. Amém? E se você precisar ficar solteiro, sonda o seu coração. Quando sair daqui essa noite, eu quero pedir para você não deixar essas palavras entrar no ouvido e sair no outro. Sonda o seu coração. Onde está o seu contentamento? Onde está a sua satisfação? Onde está a sua alegria? Está em realizar os seus desejos? Está em casar para ter relação sexual com alguém? Porque você não aguenta mais, porque você não sabe mais lidar com isso? Se você não sabe mais lidar com isso, procura ajuda. Mas não entra nesse lugar de desespero, de decisões erradas, apressadas, porque você não consegue mais lidar com isso. Existe um corpo pastoral na nossa igreja, existem lideranças na nossa igreja, que elas estão prontas para nos ajudar. Amém? Então, solteiro, você não está sozinho. Quero dizer isso para você de todo o meu coração. Você não está sozinho e sozinha. Pode parecer que sim, muitas vezes, mas você não está. Procure ajuda. Se você não está sabendo lidar com, os desejos desenfreados da carne, procure ajuda. Procure ajuda. Não fique sozinho. Não se isole com os seus desejos. A palavra fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Não fique nesse lugar. Vai atrás de ajuda. Amém? E busque esse contentamento no Senhor. Sonda o seu coração. E se você tiver, não vim aqui transmitir mais notícias para você. Mas, gente, pode ser. Pode ser que alguns de nós nunca casem. Se você deseja casar e não tem o dom de ficar solteiro, mas mesmo assim, eu não desejo isso para você se você tem esse desejo. Mas, quem sabe? Mas, continue crendo. Se você quer, deseja, continue crendo. Amém? Mas eu quero dizer para você guardar o seu coração. Porque independente das estações na sua vida mudarem, as que vêm e as que vão, você vai estar contente no Senhor. Você, solteiro, vai estar pleno e completo no Senhor. Amém? Casando, não casando, tendo a carreira que você sempre sonhou ou não, você vai estar feliz e satisfeito no seu Deus. Amém? É um processo e deve ser um processo intencional. Porque nós precisamos, como eu disse no começo, aprender a perceber a nossa vida. De tal maneira que quando você estiver em dias de desespero, você quiser tomar alguma decisão debaixo de pressão, você vai correr. Você vai correr e não vai dar ouvido a essas coisas dentro de você, mas você vai buscar ajuda. Amém? Do Espírito, de pessoas, de quem quer que seja. Mas você não vai tomar decisões erradas por causa disso. Um outro desafio é a pressão social, a pressão da família, a pressão da igreja. E agora eu cheguei na parte que eu mais esperei. Vou falar aqui agora para os casados. Lembra que eu falei que existem muitos solteiros, muitas pessoas que chegam na igreja em frangalhos. Ela vai começar a conhecer o Senhor, ela se converte. Gente, deixa eu dizer algo aqui para vocês, bem sério. Quando um bebê nasce, tá? E Juninho acabou de, Larissa acabou de ter neném, Mateus. Acabou não, né? Já tá quantos meses, Mateus? 8 meses. Você acha que Mateus consegue andar com as próprias pernas dele? Ele nem anda ainda. Precisa de ajuda para tudo. Precisa de ajuda para comer, para ser amamentado. Tá tendo a introdução alimentar agora. Ele precisa de ajuda para ser banhado, para se vestir, para tudo. Ele é um bebê. Ele não tem suas faculdades mentais ainda preparadas para ter diálogos, para compreender coisas. Ele age ainda pelos instintos dele, como um bebê. Você entende? E tal qual é um crente quando nasce de novo. Quando você nasceu de novo, presta muita atenção nisso aqui que eu vou dizer que é sério. Quando nós nascemos de novo, nos convertemos. Você lembra o dia que você nasceu de novo? Levanta aí sua mão. Pronto. Nesse dia, você nasceu de novo e você foi como um bebê na fé. Tal como Mateuzinho, que precisa de ajuda para andar. Os crentes que nascem de novo, eles ainda estão naquela fase do leite espiritual, como a palavra fala. E a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, é condicionado a esse corpo a cuidar dessa pessoa que nasceu de novo, que ainda é um bebê na fé. Você acha
que um crente que nasceu de novo há 3 anos, ele já é totalmente maduro na fé? Depende, mas estou falando de, totalmente. A gente tem que sempre buscar se aperfeiçoar. Nunca vai ter um crente assim, nossa. A gente vai se aperfeiçoando, como a palavra fala, desenvolvendo a salvação. Mas você acha mesmo que se você nasceu há 3 anos, por exemplo, você ainda não precisa de cuidados? Você ainda não precisa ser acompanhado? Quando eu tinha 3 anos, hoje eu tenho 16 anos de crente. Mas quando eu tinha 3 anos de crente, vixe, quando eu olho para trás, meu Deus, eu era uma bebê na fé. E olhe quando eu vim começar a realmente ter as minhas faculdades espirituais mais desenvolvidas. E é muito perigoso a gente buscar estar em relacionamentos quando a gente é um bebê na fé. E sabe, igreja, agora eu falo para a igreja, para os casados na igreja, o corpo de Cristo. Os que já são maduros na fé precisam guardar a vida dos solteiros, dos bebês na fé, daqueles que nasceram e foram introduzidos na família da fé de maneira recente. Esse não é um momento onde você encontra uma pessoa em potencial e olha outra pessoa em potencial e porque você gosta dessas duas pessoas e você fala assim, nossa, vai dar muito certo. Eu já vi divórcio acontecer dentro da igreja por causa disso. E Deus abomina o divórcio. O Myles Munroe fala que o divórcio é como uma amputação de um membro do seu corpo. O John Bevere fala que o divórcio é como a corrupção do seu corpo. Existem diversas pessoas dizendo de diferentes maneiras. Mas é tão perigoso. É tão perigoso. E veja isso e receba isso como uma instrução para você que nasceu de novo recente. Não é a hora de você namorar. Não é a hora de você estar apaixonadinho por ninguém. É a hora de você se apaixonar pelo Senhor. Guardar o seu coração e entregar os seus primeiros anos ao Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade. 2008. Muitos anos. E eu lembro que quando eu me converti, eu estava tão apaixonada pelo Senhor. Que isso foi algo tão incrível, porque não foi ninguém me dizendo, mas eu recebi aquilo. Que aqueles primeiros anos, eles seriam do Senhor. Eu não compartilharia ele com mais ninguém, mas de maneira relacional, com nenhuma outra pessoa, com historinha de... Até porque eu só tinha 15 anos. Mas os 3, 4 primeiros anos, eu fiquei guardada nesse lugar. Guardada. Vivendo para Ele. E sabe, eu digo isso para você com muito cuidado. Não é a hora de você estar em um relacionamento. É a hora de você cuidar da sua vida espiritual. É a hora de você crescer. De você entender quem você é na família de Deus. De você entender quem você é no corpo de Cristo, nessa igreja, como você pode servir, como você pode ser discipulado, como desenvolver o seu relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, como desfrutar de uma vida plena com o Senhor, como receber os presentes divinos sobre a sua vida. Sabe, se envolver no serviço, se envolver nos seus relacionamentos de amizade, buscar uma liderança para você estar debaixo, receber conselho, buscar conselho do Senhor, porque a palavra fala que Ele nos aconselha debaixo das suas vistas. E eu quero dizer isso para você com muito cuidado. Se guarda, se preserva, não é a hora. Vai chegar uma hora que você vai olhar para dentro de você e você vai saber que tem um sinal verde para isso. E quando você souber isso, vai ter paz. Vai ter maturidade para saber decidir. Para você não precisar baixar o seu padrão. Para você não precisar se ferir, defraudar alguém, ser irresponsável com alguém e com você mesmo. Você vai saber a hora certa. E sabe, um dos maiores problemas é que muitas vezes nós sabemos que não é o tempo. E mesmo assim, por causa de teimosia e obstinação, muitos vão adiante sabendo que não é o tempo. Aí depois precisa de terapia. E se reconectar com a natureza.
Entende? Não infrinja os seus limites. Deixa Deus te mostrar qual é os seus limites. Porque Ele mostra. Se você nasceu na fé recente, vai entendendo quais são os seus limites. Você vai começar a perceber com o tempo. O que ultrapassa, o que não ultrapassa, o que é bom, o que não é, o que é saudável, o que não é saudável. Vai estudar sobre isso. E seja intencional com a sua vida. Sabe? Seja responsável com as suas emoções. Não é o momento. Mas quando for, você vai saber. Você vai saber porque não só você vai saber, mas alguém vai chegar para você. Um líder, um pastor. E também vai saber que você pode. Amém? Que existe um sinal verde, uma porta aberta para isso. Então é por isso que é importante se submeter às lideranças. Não fique de conversinha. Eu falei isso no último ensaio, quem estava aqui sabe. Que eu dei maior rela nos jovens aqui. De pessoas que começam a namorar dentro da igreja e nem sequer procuram um líder para se aconselhar. Começa a namorar e de repente a gente chega aqui na igreja e tem um casal de mão dada. O que está acontecendo? Eu já vi muito isso aqui. E essa pessoa namora? Não, gente. Ninguém é tão bom que não precise de conselhos, não. Ninguém é tão bom que não precise de um conselho. Você acha que você é o quê que não precisa, não pode buscar um conselho? Existe segurança nos conselhos. Amém? Então, antes de estar de conversinha com alguém, procura Juninho, procura Larissa, procura um pastor. Vai saber, vai perguntar, vai investigar. Não entra assim não, de cabeça desse jeito não. Como se a sua vida você não precisasse prestar conta para ninguém. Isso é irresponsável. Existe todo um corpo aqui preparado para lhe assistenciar. Não faz isso. Não seja responsável com a sua vida e com a vida de outras pessoas também. Não vai procurar lá fora o que você tem que achar aqui dentro. Não existe isso de estar buscando namorar que não está na igreja. Não. Isso é julgo desigual também. Julgo desigual é para quem casa errado. Não é. Se você está numa amizade que infringe os seus limites e o que você crê, é um julgo desigual. Se você está namorando com alguém que não crê como você crê, é um julgo desigual. Se você está em qualquer coisa de relacionamento que ultrapassa aquilo que você crê, é um julgo desigual. Se você está aceitando e se submetendo a isso, está errado. E não tem história de ninguém aqui estar indo buscar namorar com gente que não está dentro da igreja. Você está comigo? Você ainda me ama? Glória a Deus. Então, gente, vamos, casais que estão me assistindo agora. Cuidem dos solteiros. Não fica... Eu estou dizendo como quem já viveu muito. Vixe, muita pressão. Pressão de tudo quanto é lado e de tudo quanto é gente para eu casar. Nossa, você é a cara de tal pessoa, vai dar muito certo. Eita, vocês dois combinam demais. Aí você fica, legal, interessante. Não há problema em você ver uma pessoa, por exemplo, dá um exemplo, ok? Shirley e Pastor Juarez. É que sempre há uma confusão aqui. Pastor Shirley. Pastor Juarez e Shirley. Eu confio plenamente neles, na índole e no caráter deles. Inclusive os amo e eles são pessoas que eu, sempre que posso, que dá, né, quando preciso, busco um conselho de Shirley. É uma pessoa que eu, de fato, assim, tenho como autoestima, todos eles, na verdade. Mas se chega o Pastor Juarez e Shirley e fala, nossa, Renata, tem uma pessoa que a gente conheceu que é uma pessoa interessante e tal, acho que... E aí, pelas minhas experiências não legais, disso de apresenta ou não apresenta, eu não gosto disso, nunca gostei disso. E aí, estou me tornando um pouco mais flexível no quesito de, tipo, não porque passei de 30 anos, mas porque estou revendo alguns conceitos, né? Porque não tem problema, na verdade, de chegar alguém e falar, poxa, mas o resto é com a pessoa. Você entende? Antes eu era closed, completamente fechada. Não vem com essa pra mim. Quero conhecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Só que agora eu tenho um dilema. Eu tenho uma citação, depois de algumas experiências, que não faça nada, não deixe nada comigo acontecer naturalmente, que não vai acontecer. Porque homem e mulher de Deus agem intencionalmente. Se você tem uma intenção com alguém, você é intencional, você não é natural. Ok?
Fica com essa, tá? Homens e mulheres. Nada de... Deixa acontecer naturalmente, nunca vai acontecer nada. Mas no quesito de, por exemplo, tem uma pessoa e tal, vê lá, né? Só que isso é o papel do homem. Aí digam eles para o rapaz, não diga para mim. Eu não vou fazer nada. Porque vamos ser crentes, né? O homem, ele deve ser essa pessoa. E a mulher corresponde se ela tiver interesse. E aí, se eles falam sobre alguém para mim, eu vou, pelo menos, poxa, Pastor Juarez e Shirley são pessoas que eu tenho em alta estima. Eu conheço a vida deles, o exemplo que eles são como família. Eu não vou descartar completamente, mas eu também não vou ficar procurando nada. Entende? E se tiver que acontecer alguma coisa, isso vai acontecer porque a pessoa, entendeu? Mas não vai ser porque eu fiz alguma coisa. Mas cuidado com isso de apresenta fulano para ciclano, cicrano. Porque muitas vezes aquele relacionamento pode dar muito errado e ele só aconteceu por causa de pressão de pessoas. Entende? E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Relacionamentos darem muito errado por causa de pressão de pessoas. E sabe, gente, ninguém depois vai lidar com seu coração partido. Pastor tal, líder tal, amigo, amiga tal, não vai lidar com você em frangalhos porque um relacionamento não deu certo. Então você trata de se tornar maduro e aprender a tomar suas próprias decisões. Amém? Amém? Trate de crescer para ser capaz de saber escolher bem. Para que Deus confie em você o suficientemente para Ele, minha filha, meu filho, eu confio na sua decisão. Vai nessa tua força. Entende o que eu estou dizendo? Existe um equilíbrio. Nós precisamos desenvolver a nossa vida, a nossa maturidade, para saber tomar decisões sem precisar ficar, e aí? E aí, o que você acha, gente? Ai, meu Deus, eu não sei, ó. Ai, já vai dar muito errado. Na dúvida, é um não. Ok? Se tem dúvida, tá confuso, não. Diga assim, não. É para ser radical assim, ok? Não tenham medo, não fiquem assustados. Na dúvida é não. Tá confuso? Não. Isso resolve muitos problemas, ok? Sempre que você tiver assim, em qualquer coisa, estou confusa, não. Porque onde Deus está, existe paz. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de agonia, de desespero, de ansiedade. Se está assim, espera, calma. Segura um pouco. Segura. Ninguém vai morrer. Você não vai morrer. Mesmo que você chore uma semana. Mas na outra você vai ficar bem. Ok? Tá comigo? Estou já quase me encaminhando ao fim. E volto a dizer, né? A gente hoje coloca muitos... Estava conversando isso com a Amanda esses dias, que a gente vai... O tempo vai passando e a gente vai colocando acessórios. Sabe? E talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas na vida... Existe um padrão para muitas coisas. Quase tudo existe um padrão. Concorda, Shirley? Para quase tudo na vida tem um padrão. Só que esses tempos que nós estamos vivendo está nos instigando para despadronizar o que é normal. Já parou para pensar nisso? E são tempos difíceis. Então, dentro da igreja, muitas vezes, a igreja é o lugar que tem padrão. A igreja é lugar que tem padrão. Amém? Tem padrão. Tem um jeito de ser por causa da palavra. Não é por causa de pastor Jackson. Não é por causa de Aurélia, dos pastores, dos líderes, não. A palavra nos ensina a ter padrões, critérios. Então não é errado você ter critérios. Não é errado você ser seletivo, seletiva nos seus relacionamentos. Porque é a palavra que nos instrui a isso. Então deixa eu dizer algo para você. Você está sendo seletivo demais. Você está sendo seletiva demais. Vai ficar sozinho se ficar desse jeito. E quem disse que eu estou preocupada e que você deve estar preocupado em ficar sozinho se não tiver ninguém? Então eu vim aqui como uma voz doce e suave dizer para vocês. Tirarem esse peso de cima de vocês e sejam seletivos mesmo. Sejam criteriosos mesmo. Quem vai viver o seu futuro é você. Quem vai viver o seu casamento é você. Quem vai lidar com seu marido e com sua mulher é você. Seja seletivo mesmo. Seja criterioso até o talo.
quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você ficar fechado e não querer... Não é hipocrisia, não é legalismo. Eu estou dizendo para você ter e entender o seu valor. E não, sabe, se colocar em situações que não diz respeito a esse valor. Não se colocar em relacionamentos que não condiz com o seu valor, com quem você é. Abrindo mão de quem você é, quem já viu. Para caber em relacionamentos que pode apodrecer a sua vida e o seu futuro. Corromper, frustrar os seus dias e a sua esperança. Seja seletivo. Mulher, seja uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Não seja uma mulher fácil. Porque você tem valor. E o seu valor muito excede o de finas joias. Olhe para você de acordo com o valor que já está. E esse valor é por causa do Espírito de Deus que está em você, mulher. Ah, veio com conversinha. Não. Seja uma mulher séria. Se respeita. Se guarda, se preserva. Olha, preste atenção como você tem andado. Não fica dando cabimento a qualquer tipo de homem, não. Vai chegar um homem de Deus. Um homem de Deus. Ele vai saber como perseguir o seu coração da maneira certa. Amém? Então se preserva, se guarda. Não baixa seu padrão. Não abre mão do seu critério. E eu sei que... Ainda bem que tem algumas pessoas que nem estão aqui. Ainda bem que a Aurélia está aqui. Não, mas... Talvez alguns podem discordar. Tá tudo bem se você discordar. Mas eu estou falando, vou fazer igual o Paulo. Eu acho que eu tenho esse... Né? E vamos parar com isso de ficar colocando acessório no que é anormal. Para enfeitar, para ver se desce um pouco mais leve dentro da igreja. Não é para a gente ficar fazendo isso dentro da igreja. Colocando acessório, embelezando uma coisa que não é normal. Se você vê algo que aquilo não parece certo, não te cheira certo, a sua intuição, o Espírito de Deus dentro de você, no seu homem interior, está ali dizendo não é certo, não faça diferente daquilo que você está percebendo dentro de você. Não cruze esse limite, é perigoso. É muito perigoso cruzar esses limites. Se tem um padrão, e muitas vezes esses padrões podem não ser óbvios para algumas pessoas. Mas fique perto da palavra que você vai entender os padrões. Fique com a palavra sempre que você vai entender os padrões. Você vai entender os padrões de pureza, porque a palavra fala sobre pureza. Você vai entender os padrões de relacionamentos, de namoro, que pode no namoro. Pode fazer sexo no namoro? Pode? Não pode. Porque o sexo é para o casamento. É um padrão? Concordam? Mas existem pessoas colocando acessórios nisso para tornar mais legal. Despadronizando o que é padrão. Você entende? Então é sobre isso que eu estou falando. Fique com a palavra. Fique perto dela. Ah, Renata, mas a palavra não fala exatamente. Mas fica mais perto possível do que fala. Que vai ser segurança para você. Ok? Não coloque acessórios. Não tente dar um jeitinho. Os jeitinhos podem quebrar a gente. Não dê um jeito. Ok? Seja o seu sim, sim. E seja o seu não, não. Pronto, acabou a conversa. Ok? Nós não vamos seguir o padrão desse mundo. A palavra fala para a gente não se conformar. Romanos fala sobre isso, 12:2. Não se conformem, não se amoldem. Não se equiparem com o padrão desse mundo. E eu, quer dizer algo para você. Isso estava bem forte dentro de mim nesses dias antes de ministrar. Nós precisamos voltar para esse lugar de simplicidade, esse lugar onde nós somos crentes. Olha só. Olha que pregação. Nossa. Se ninguém te disse isso esses dias, ou se você esqueceu, você é crente. Você é crente. Crente vigia. Crente ora. Crente entrega o seu caminho ao Senhor. Crente faz os seus planos, mas sabe que quem dá a última palavra é Deus.
Crente sacia sua sede na fonte de água viva, que é o Espírito de Deus. Crente não faz nada ou tenta não fazer nada debaixo do conselho do Espírito. Crente busca a sabedoria em Deus. Andar com as veredas endireitadas. Amém? Você é crente. Mas, como eu estava dizendo lá no começo, às vezes a gente está esquecendo, dá uma pane. Vixe, esqueci. Eu sou crente. Mas nós precisamos voltar para esse lugar onde nós somos crentes. E precisamos parar com isso, de enfeitar as coisas, de pegar coisas que são lá de fora e tentar trazer para a igreja, porque é hype. Ah, porque estamos no século 21. Hello? Ah, porque hoje vivemos na era moderna, contemporânea. Tudo agora é contemporâneo. Tudo é tecnológico, não existe mais isso. Isso é brega, isso é clichê, isso é cringe. Não, gente. Se é para ser crente brega, ok. Vamos ser, então. Se é para ser crente cringe, vamos ser. Old school, né? Vamos ser. Mas existe um fluxo do mundo vindo e nós não podemos ir com ele. Nós precisamos vir contra esse fluxo e não ter medo disso, de confrontar. E você que é jovem solteiro, homem e mulher solteiro, não existe isso de você estar querendo enfeitar, de nós estarmos querendo enfeitar o evangelho de Deus. Para caber melhor na gente, para hypar nas nossas vidas e ser uau. Não, a palavra é a palavra e não tem feito, é isso e ponto final. O que Deus já disse, está dito. E não existe isso de ficar querendo fazer diferente. Ser legal, caber na sociedade, ser como o mundo. Ah, porque na minha universidade, eu vim da universidade, eu sei como é ser crente na universidade. E é possível sair crente da universidade. Ok? É possível mesmo, de verdade. Então, sabe, as coisas estão competindo, os estímulos contemporâneos estão competindo para roubar nossa adoração, para roubar nossa atenção, nossa devoção. Lá em Filipenses 2,12 fala que assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a nossa salvação. Você acha que porque você foi salvo um dia, você foi salvo, você é salvo. Mas você não precisa crescer em Deus. Você acha que o Espírito Santo vai fazer tudo sozinho, tipo um passe de mágica, você se converteu, aí você vai se tornar um crente maduro assim, eu sou agora invencível, eu sou uma pessoa incrível e nada mais, sabe, pode me abalar. Não é assim. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Prestar atenção, crescer, buscar crescer em Deus, conhecer a Deus, conhecer a palavra. Amém? Você está aqui? E desenvolver isso. A voz do Espírito. Ser guiados pelo Espírito. Cuidar da sua mente. Cuidar do seu espírito. Cuidar do seu corpo. Homens. Quem é homem aqui solteiro que quer casar? Levanta a mão. Cadê? Pronto. Homens, vocês precisam ser fortes. Se vocês quiserem casar. Cadê o amém dos homens? Vocês precisam ser fortes. E sabe, se você quer casar, se você não tem o dom de ficar solteiro, se quer casar, você precisa ser forte, se tornar um homem forte. E eu não estou falando só fisicamente. Vá para a academia mesmo, treine, faça um exercício, fique forte. Sua esposa, seus filhos vão precisar que você os defenda, que você os guarde. Mas eu estou falando que você tem que ser um homem que sabe quem é. Você acha mesmo que quando você casar, você não vai ser um pastor dentro da sua casa? Você acha mesmo que você não vai ser o líder da sua casa, aquele que traz o norte, as direções, que abre o caminho, que guarda a sua família? Um sacerdote do lar. É muita responsabilidade para um homem casar. É muita responsabilidade. O marido vai prestar contas da sua família para Deus. E ele é o responsável por santificar a sua esposa. Então você precisa ser um homem santo, íntegro. E você precisa saber liderar. Então não estou dizendo que você vai passar 24 horas por dia
7 vezes por semana, ansioso, ai meu Deus, e agora? Não, vai ver a sua vida de solteiro, aproveita a sua vida de solteiro, vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Mas também não desconsidera você aprender a como ser um líder, um sacerdote, um homem íntegro, de valor. Não esqueça da sua incumbência. Os homens foram chamados para serem fortes e corajosos, para darem conta daquilo que eles vão se responsabilizar, para estarem prontos para se sacrificar por sua família. Amém? Então sejam fortes agora, desenvolva força agora, desenvolva sabedoria agora, desenvolva a sua liderança agora quando você é jovem mesmo. Vai aprendendo agora, para você sofrer menos amanhã. Amém? Sejam fortes, fortes. Existe um chamado para a força no homem. Não tenta ser uma mulher. Não tente assumir o papel que não é seu. Você deve ser casca grossa mesmo e aguentar a pressão. Homem foi feito para aguentar a pressão. Concordam? E as pressões, elas não vão diminuindo com o passar do tempo. Então você precisa engrossar o seu couro. Sua mulher não vai querer um homem cheio de mimimi, não. Mimizento. Mole. Que não é nem o básico. Não vamos entrar em... Se torne um homem digno. Se você quer uma mulher de Deus, você vai precisar arregaçar as mangas. E você vai precisar ser um homem de Deus. Amém? Você vai precisar ser um homem que vai... Seus filhos vão olhar para você. E eles vão ter orgulho do pai que eles têm. Eles vão ter uma referência masculina dentro de casa. O mundo está deturpando o gênero masculino. Mas você que está aqui, você é crente. Você é forte e corajoso. Você é homem. Diga, eu sou homem. Eu sou macho. E se eu pegar homem com mimimi, como eu pego às vezes aqui, vai ser corrigido. Então não pode andar com a faca aqui. Entendeu? Mas homem se veste como homem. Se vista como homem. Se comporte e ande como um homem. Fale como um homem, engrossa a voz. Entendeu? Para de mimimi. Você tem uma natureza de ser forte. A sua natureza é para ser forte. Não tente ser o que você não é. Não espere que uma mulher seja, que você seja, na verdade, que uma mulher seja o que você tem que ser. Nós sabemos que o feminismo, essa ideologia maligna, também está tendo alguns acessos à margem aí na periferia da igreja, mas nós vamos lutar contra isso. Mulher é mulher e homem é homem. Amém? E mulheres, não aceitem um homem que se comporta como você se comporta. Ao mínimo sinal e ao primeiro sinal disso, foge. Não existem desculpas para os homens. O homem tem que ser forte. Pegar no pesado. Engrossar as costas. E assumir o que ele tem que assumir. Chega disso na igreja. Já chega disso no meio da igreja. Basta com isso. De homens querendo se comportar como uma mulher se comporta. Tendo comportamentos femininos. E quando eu digo de comportamento, eu não estou falando de trejeito, não. Eu não estou falando de jeito, de trejeito. Eu estou falando de atitude. Tem uma atitude requerida dos homens que não é requerida das mulheres. Você tem que saber qual é, pela palavra. Para que você não fraqueje. Para que você não escorregue. E tem uma atitude da mulher que é requerida dela. E ela sabe qual é. E sabe, mulheres... Agora eu vou para as mulheres. Bater nos homens, vou bater nas mulheres. Nós precisamos nos tornar cada vez mais sábias. A jovem solteira
não deve ficar buscando os prazeres desse mundo, mas elas devem ser sensatas, dóceis, amáveis, piedosas, modestas, cheias de pureza, cheias de sobriedade, equilíbrio. E nós podemos desenvolver isso agora, enquanto somos solteiras. Sabedoria, prudência, discrição, zelo, temor ao Senhor. Nós somos, seremos a glória, aquelas que querem casar, do nosso marido, como uma coroa sobre ele. E eu quero perguntar para você, não quero que você fique ansiosa por nada, quero que você também viva o seu presente, contente, se você está solteira. Mas se você deseja casar, comece a se preparar, tenha uma intenção clara no seu coração. Não se preparar, ai meu Deus, e agora se... Não, mas se preparar no quesito de não ser pega de surpresa. A gente se prepara para tantas coisas na vida, e aqui é geral. A gente vai para a faculdade, a gente estuda para ser engenheiro, para ser administradora, para ser advogada, músico. A gente se prepara para fazer um concurso, para fazer uma comida da melhor forma possível, para cuidar de pessoas, sei lá. Mas é tão interessante que a gente não se prepara para casar. A gente sai muitas vezes de famílias caóticas, de cenários destrutivos, de divórcios, famílias divorciadas, tanta coisa. E se não for a graça do Senhor sobre nós, a gente não consegue vencer e lidar. E a gente sai desses lugares, e a gente encontra o Senhor, e a gente começa a viver uma vida com Ele. E a gente parece que vive, sabe, como se não houvesse um futuro bom sobre as nossas vidas e adiante de nós. Vai vivendo de qualquer jeito. Um dia eu quero casar. Um dia eu quero fazer tal coisa. Mas se você quer, você se prepara. Você se prepara o mínimo que você pode. Faz o que te cabe, para a estação que te cabe. Não tentando atropelar uma coisa e a outra, não. Mas se cabe, você lê um livro que fala sobre casamento sem te deixar ansioso, porque você quer entender, você saiu de uma família desestruturada, não teve educação sobre casamento. Então é necessário que, se você não teve, você passe a ter. Dá o melhor de si, sabe? Se ninguém te ensinou o que é ser uma esposa, o que é um homem de verdade, o que é um casamento, o que é a criação de filhos, vai buscar saber o que é. Se teu pai e tua mãe nunca te deram exemplo disso na sua casa, busca referências dentro da igreja. Busca homens e mulheres de Deus que vão poder ser referência para você. Busca se educar. As pessoas morrem, definham por falta de conhecimento. Se eu lhe perguntar o que é um casamento, você vai saber me responder? O que é casamento? O que é ser uma esposa? Debaixo da instrução divina, o que é ser um esposo, um marido? Como você vai criar seus filhos? Você sabe seus princípios, você conhece seus valores. Se uma pessoa que está te conhecendo chegar para você hoje e dizer assim, o que é inegociável para você no relacionamento, você vai saber responder? O que é inegociável para você no relacionamento? Você sabe? Você tem limites? Você conhece? Jovens, nós precisamos saber o que é inegociável, o que você não negocia de jeito nenhum. Quais são os seus valores, no que você acredita, quais são os seus princípios, o que rege a sua vida. Quais são suas motivações, suas intenções. O que é que Deus te chama para fazer? Aí às vezes a gente fica, eita, não sei. Ai meu Deus, e agora fulano me perguntou, eu não sei isso, porque não parou para se reconhecer. A gente fica querendo que o Espírito Santo faça todo um trabalho na nossa vida, quando a gente se converte, e nós precisamos segurar na mão do Espírito Santo e dizer, isso aqui é uma parceria. Nós somos um time, eu vou crescer junto com você. Me ensina, Espírito. Me mostra os lugares que eu preciso de luz, de discernimento. Me ajuda.
Me ajuda a discernir, me ajuda a compreender, me ajuda a ver, ilumina os olhos do meu entendimento. Me ensina a andar, me ensina a viver. E sabe, o Espírito Santo é a melhor pessoa para nos educar. Se você não teve educação na sua casa, não teve exemplo na sua família, deixa eu te dizer algo. O Espírito Santo, ele pode lhe educar. Ele pode te ensinar o caminho que você deve andar. Amém. Quero deixar para vocês lerem, anotem isso aí agora, 1 Timóteo 3, tanto os homens quanto as mulheres. Esse é um capítulo especialmente para os bispos, os pastores. Mas eu gosto de associar todo mundo, porque eu acho que é um padrão. É o que o homem e a mulher de Deus deve ser. 1 Timóteo 3. Leia esse capítulo até que ele seja uma revelação dentro de você. Você que é homem, você que é mulher. Até que. Leia até que. Amém. 1 Timóteo 3. E sabe, encerrando já. Esse tempo de solteiro é um tempo onde existem muitas coisas que podem acontecer nesse tempo. Eu tentei o máximo possível hoje, nesse momento, não enveredar para alguns lugares de... o solteiro, você pode ser feliz, você pode fazer isso. Não ter, sabe? A gente já ouve tanto sobre isso. E eu sabia que o Espírito Santo estava me conduzindo para falar exatamente o que foi compartilhado aqui hoje. E sabe, mas durante o tempo de solteiro, nosso tempo de solteiro, é possível que haja plenitude. Porque o solteiro e a solteira, como eu disse lá no começo, não são a escória do corpo de Cristo na terra. Você não é a escória. Você é uma parte importantíssima. E talvez olhe. Se não a mais importante, porque o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Então não se veja dessa forma. Casados, não vejam os solteiros assim. Não vejam, não tratem os solteiros dessa forma. Não pressionem os solteiros para estar em relacionamentos prematuramente. E nem que não seja prematuramente. Ore por eles. Orem pelos solteiros casados. Casados que estão aqui, casados que estão assistindo, orem por nós. Para que nós sejamos cada vez mais puros, para que haja santidade, para que haja temor aumentando, para que os nossos casamentos sejam uma bênção na terra. Mas não trate de ser Deus, de querer ser como Deus, ou de tentar dar uma ajuda a Deus, apresentando pessoas, ou você vai dar muito certo com fulano. Você não sabe. Vocês não sabem. Então parem com isso. Eu venho em nome de Jesus pedir isso. Parem com isso. Parem com isso. Nós precisamos de ajuda. Os solteiros precisam de ajuda para serem solteiros melhores. Cheios de Deus. Cheios de temor, de fervor, de valor. Nós não precisamos dessas ajudinhas. Quando for o tempo, e no tempo de Deus, tudo é fácil. No tempo existe favor, existe graça, existe provisão, portas abertas no tempo de Deus. Não tente apressar isso na vida do solteiro. E solteiros, não tente apressar as estações. Guarda o seu coração. Se identifica na sua fase. Qual é a sua fase agora? Vai embora pensando nisso hoje. Se situa na fase que você está vivendo. É para casar agora? Você está podendo casar agora? Você tem sanidade o suficiente para casar agora? Você tem maturidade? Você está desenvolvendo maturidade emocional para casar agora? Você entende qual é o chamado de Deus para a sua vida para você casar agora? Você vai dar um tiro no seu pé. Você entende quem você é? Porque se você não sabe quem você é, você não vai saber quando você estiver com outra pessoa. E às vezes, como eu disse, é um tiro no pé. Então não apresse esse tempo. Eu quero que vocês sejam felizes. Não quero aqui advogar por não. Eu sei que, gente, é lícito querer casar.
É lícito querer ter um relacionamento. Eu quero casar. Eu quero viver essa fase da minha vida. Mas, gente, é lícito, é possível. Deus quer o relacionamento. Deus, criou os relacionamentos. Deus fez o casamento. Mas nós só precisamos aprender a discernir onde estamos situados. Vai ter um momento que você vai saber. Mas enquanto não tenta apressar ou não tenta satisfazer a sua carne, inflando o seu ego. Com conversinha, elogio pra lá e pra cá. O carinha tá lá elogiando a menina e ela sabe que não é o tempo e ela tá lá, ai, não sei o que, né? E ela tá lá dando cabimento pro rapaz, ela sabe que não é o tempo, mas tá dando cabimento. Não. É tipo assim, porta fechada. Se você entende que não é agora, fecha a porta. Nada de caqueado com ninguém. Guarda o seu coração. Guarda a sua pureza. Protege a sua pureza. Deixa para amanhã o que é de amanhã. Se contenta com o hoje. O seu hoje é um presente de Deus. Acorda sendo grato por isso. Vai chegar um dia. E vocês, meninas solteiras, vai chegar um dia, eu creio muito nisso. E vai chegar esse tempo sobre vocês, onde um homem de Deus vai encontrá-las. Vai encontrá-las. Mas sabe, tem algo que eu carrego comigo. Você vai ter que estar em Deus. Não é que você vai estar invisível. Faz a sua parte também. Fica linda sempre, fica sempre legal. É interessante. Se torna uma mulher. Estava dizendo pra Teté, olha, tem que ser interessante. Vai se tornar uma mulher interessante, inteligente, sábia, cheia de Deus. Não fica aí parada também, entende? A oportunidade vai ter que te encontrar assim, preparadíssima. Mas eu creio que vai chegar um dia que um homem de Deus, digno de ter você, e da forma como você zelou e guardou o seu coração, ele vai saber cavar e perseguir isso. Primeiro em Deus. Amém? E homens, se preservem mais. Porque uma mulher de Deus, se você busca isso, ela não vai dar abertura para você. Se você não é um homem de respeito, você não se respeita. E se ela não sente minimamente que você é um homem de Deus. Porque um homem de Deus, ele vai tratar de prover a segurança para essa mulher que ela precisa para entrar nisso. Então, se respeitem. Sejam homens de Deus, fortes e corajosos, sem mimimi. E não entrem no fluxo desse mundo. Amém? Não entrem no fluxo desse mundo. Eu quero chamar... Antes de chamar... Você trouxe o livro? Eu quero indicar alguns livros que são para mim, antes da gente orar. Quero indicar alguns livros e assim. Essa indicação desses livros é quase que um clamor para vocês, né, nesse tempo de solteiros ainda. E também quem é casado. Alguns dá para ler. Mas é um clamor do meu coração. E eu sempre digo isso para as pessoas. Tem livros aqui que eu falo, você não pode casar antes de ler esse livro. E eu já vou começar com O Propósito e o Poder do Amor e do Casamento, do Myles Munroe. Esse livro aqui, eu acho que ele é como, depois da Bíblia, ele é como se fosse uma Bíblia do casamento. Mas esse livro, eu já li ele acho que 2 vezes, E a gente tá de novo fazendo o clube do livro com ele, eu e as meninas. Com uma pausa dramática, né? Mas a gente vai voltar. Mas, gente, esse livro aqui, se você não sabe o que é casamento, você não entende, é esse livro aqui que você vai precisar ler. Você não pode casar sem ler esse livro. E sem saber biblicamente o que a Bíblia fala sobre casamento. Vai buscar na Bíblia, amém? Mas lê esse livro num tempo que você julgar certo. Não estou dizendo que você tem que ler amanhã, não. Julga você qual vai ser o tempo que você vai se esmerar nesses assuntos. Vai se educar. Mas esse é o livro. E eu preciso que vocês leiam antes de casar. Amém? O Propósito e o Poder do Amor e do Casamento, Myles Munroe. Ele vai falar sobre
tudo que você imaginar de casamento. O que é o casamento? O que é o homem e a mulher no casamento? O papel dos filhos no casamento, da família, dos pais. Tudo que você imaginar. Esse livro é perfeito. Outro livro, que esse livro aqui é um livro também que você não pode casar sem ler ele antes. Mantenha o seu amor aceso, conexão, comunicação e limites, do Dennis Silk. Esse livro é um livro sobre comunicação e conexão, né? A base da Bíblia. Então, esse livro, no primeiro capítulo, eu só chorava. E eu não sou uma pessoa fácil de chorar. Mas eu só chorava, literalmente. Foi uma coisa sobrenatural. E quem sabe que um bom relacionamento só acontece com uma boa comunicação e uma boa conexão. Concordam? Então, esse livro vai te ensinar de uma maneira simples, didática, com exemplos sobre como você desenvolve comunicação e conexão e limites nos seus relacionamentos. Então, antes de casar, veja também para ler esse livro. Estou dizendo assim, né? Como se vocês forem casar amanhã, mas amém, né? Quem sabe? Esse aqui é para todos os tipos de relacionamento. Esse livro aqui é um de cabeceira, que é as 10 leis fundamentais de relacionamento, né? Do Rob Thompson. Ninguém acha em canto nenhum, mas vai que esse é da Temple, mas vai que você, né, Deus faz um milagre e você acha ele. Esse livro aqui, quem já leu esse livro? Alguém? Pastor Emerson, concorda? Top, fantástico. Alguém mais já leu? Lá atrás. Esse livro aqui são leis que ele traz, né, sobre relacionamento, e ele vai falar sobre acesso, sobre limites também para todos os relacionamentos. Você fica assim, sua cabeça. O que é que está acontecendo? É muito top. Então é um livro que vai te dar fundamento. Esse livro vai te dar fundamento sobre como se comportar nos seus relacionamentos e sobre como distinguir o lugar de cada pessoa nos relacionamentos, ok? E esse é para as minhas queridas amigas. Esse livro é precioso demais. Muito precioso. Agora, esse aqui é a obrigação. Eu estou obrigando as meninas a ler esse livro. Já indiquei para todas as meninas. Até já fizeram um programa na TV do livro que eu indiquei para elas. O Verbo Literário. Que é A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, do T.D. Jakes. E aí ele vai falar sobre as 3 dimensões do amor feminino. Amém? Então, meninas, mulheres também, casadas. Esse livro é tão lindo, é tão precioso, é tão profundo. Juliette está lendo ele. E ela, esses dias, mandou mensagem para mim. Só obrigada por você. Porque eu dei para ela de presente. Só obrigada por você ter me dado esse livro. E quem já leu esse livro aqui? Algumas meninas, as queridas, né? Então, gente, meninas, incumbência. Quem não leu, esse livro aqui vocês precisam ler. Ok? E tem um para os rapazes que eu não tenho ele, que eu li ele digital, que é também um do Myles Munroe, que é sobre visão. O poder da visão? Acho que é o poder da visão. Tete vai ver aí. Mas é um livro que fala sobre visão, sobre visão. Vocês homens vão precisar ler esse livro e vocês vão entender por quê. Amém? Porque o homem vai precisar entender qual é a visão de Deus para a sua vida. O homem jovem solteiro. Visão, direção. E é um livro que eu deixo para vocês. Já li. E ele é um livro impactante. Então, quando o Teté descobrir para eu não errar, eu falo para vocês talvez no off. Os princípios e o poder da visão, do Myles Munroe, desse mesmo autor aqui, do casamento. Ok? No off, vocês podem me pedir que eu dou lá o nome dele direitinho. Então, leiam esses livros. Se vocês leiam na hora certa também, tá? Não fiquem desesperados, nada disso. Mas tenta se educar. Vai se educando. Vai, sabe, se esmerando nisso. E na hora certa, vai percebendo, é a hora de eu ler. E aí você já vai inserindo essas leituras e vai tratando mesmo, né? Deixando Deus te tratar nisso. E eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Então eu não quero que você fique condenado por absolutamente nada que foi falado aqui. Não é para lhe condenar, mas é para te ajudar. Antes de vir aqui, eu só dei meu... Senhor, eu amo essas pessoas, né? Amo. Então, tá ok. Eu quero ver vocês plenos, nos ver plenos, contentes, vivendo prosperidade nessa área, vivendo o shalom de Deus nessa área da nossa vida. O shalom completo, desfrutando de vida e paz nos nossos relacionamentos. Amém?
Mas para isso nós precisamos ter shalom na nossa solteirice. Nós precisamos funcionar bem enquanto somos solteiros. Para funcionar bem, nós precisamos ser interessantes agora para sermos interessantes num casamento. Nós precisamos ser pessoas legais, divertidas, cheias de Deus, ungidas agora, para sermos também no nosso casamento. O nosso casamento vai ser só um plus, vai ser um lucro do que nós estamos gerando agora. Amém? Então gera algo novo sobre a sua vida agora. Gera uma vida nova agora. E o seu casamento vai ser um presente de Deus. Seus relacionamentos vão ser presentes de Deus. Não vai ser a coisa mais que vai definir a sua felicidade na vida. Não. Amém? E agora eu quero chamar todos os solteiros que estão aqui. Venham aqui. Nós vamos ter um momento rápido, bem rápido. Não fiquem com vergonha. Até eu vou vir para a oração, gente. Que vergonha é essa? E os pastores não vão declarar o marido ou a mulher. Não. Relaxa. Relaxa. Vem cá, todo mundo. E existem coisas que são liberadas na imposição de mãos. Amém? Juninho também, você vai orar pelo povo. Cadê Larissa? Tá com o Mateuzinho? Tá, né? Ai, meu Deus. Solteiros, come here. Don't be shy. Solteiros que estão servindo. Aumenta o pé de aí, é possível? Vai precisar. Ninguém ouviu a oração de ninguém. Ah, gostei. Muito bem. Pastores, sejam guiados. Sejam guiados para liberar sobre as nossas vidas. Podem vir, gente. Não é aí não. A frente é aqui, ó. Não tenham vergonha. É de Deus isso aqui, viu? É obra de Deus. Lá atrás, pessoal da mídia, venham. Todo mundo, deixa tudo aí. Vem-se embora. Amanda. Vem cá, Amanda. Vai fugir, não. Ninguém vai fugir dessa oração. Samuel. Renan. Deixa eu ver quem mais, que eu não tô vendo. Gente, ó, quem não tá casado, tá solteiro, não é, Shirley? Tá certo? Pronto. Você que tá aí que não é casado ainda, pode vir. Namorando, pode vir. Eu não vim envergonhar ninguém, viu, gente? Mas assim. Pronto, agora eu vou soltar o microfone e eu vou também. Pode vir mais pra frente, né? Aleluia. Então, gente, todo mundo aqui, eu creio que como a Amanda falou, como o Renatinho falou, né? A gente quer o melhor para vocês, né? Quer que vocês sejam felizes, né? E eu sei que Deus tem grandes coisas para as vidas de vocês, né? Deus tem o melhor sempre, porque Ele ama cada um de vocês. Então, abre o coração de vocês aí para receber. Pode ser que a gente não fale nada, pode ser que a gente fale alguma coisa, né? Pode ser que a gente ore mais especificamente, mas recebe do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então fiquem livres todo mundo, né? Vamos ficar impor as mãos sobre eles e orar.
aleluia. Podeis voltar para os seus cantos, amém, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vou passar para... Graças a paz, amados. Queria dar só uma palavra para os jovens que estiveram presentes nesse culto. Gente, vocês receberam agora uma ministração poderosa, um nível de ministração assim fantástico. Perceba que vocês agora, aliás, que nós fizemos parte aqui de um grupo seleto de pessoas. Jovens aqui em Mossoró não escutaram um nível de mensagem dessa. Então, peguem essa palavra, peguem o que foi ministrado hoje aqui. Era para esse local estar lotado aqui de jovens para escutar esse tipo de mensagem. Valorize essa mensagem que foi ministrada. O Espírito Santo me tocou para mim falar isso para vocês, porque não se vê mais no mundo esse tipo de conversa, esse tipo de ministração. E vocês tiveram hoje aqui uma ministração poderosa. Peguem isso e comecem a usar na vida de vocês. Obrigado, Juninho. Amém, aleluia. Quantos foram abençoados aí com a palavra? Amém? Então tá gravado aí, divulguem para aquela pessoa que você não viu que está aqui. Vai ter cortes dessa ministração, né? Para que a gente possa realmente compartilhar. Se você está vendo jovens que não estão aqui, compartilhe com eles, né? Quão poderoso foi, grandes coisas o Senhor compartilhou conosco. E eu sei que o Espírito Santo também falou com cada um de vocês esta noite. E que você possa correr realmente a carreira com essa palavra, amém? Então, só alguns avisos já para a gente concluir. Amanhã nós teremos reunião, né, com todos que servem. Quem serve aqui em algum departamento, amém? Então amanhã às 10 horas da manhã nós temos uma reunião com o pastor Jacques, com todos que servem, amém? E amanhã é o nosso dia Verbo da Vida de Missões. Convido a você a estar aqui amanhã conosco, um grande dia de festa, lembrando aí a nossa líder de missões aqui, Temely, né? Lembrando dessa... A Verbo da Vida, irmãos, ela é fruto de um missionário. Então, não podemos passar em vão esse dia. Nós só estamos aqui porque um missionário decidiu vir trazer esta palavra e nos alcançou. Amém? Alcançou você, alcançou a minha família e tem alcançado a família de vocês também. E muitos mais tem o Senhor para fazer nesta cidade e Ele conta com você. Amém? Então, vamos ficar de pé. Amém? Amém, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por esta palavra, Pai. Ó Senhor, venha fazer frutificá-la em cada um dos nossos corações que estão aqui, Pai. Em cada irmão, que nós possamos realmente guardar esta palavra, Senhor. E cumprir tudo aquilo que o Espírito compartilhou conosco esta noite. Ó Pai, eu oro, Pai, que nós possamos voltar em paz, nos guarde no livro de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Os homens que estão aqui, por favor, eu queria pedir para vocês ajudarem a Alisson a organizar as cadeiras para amanhã do jeito que estavam. Então, se juntar aí com a Alisson, por favor, para ajudar.